Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, e eu vou ler com vocês a partir do verso 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso 23, você pode acompanhar aí na versão bíblica que você tem, ou projetada aqui, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Eu gostaria de ler com vocês, todos nós juntos, o verso de número 28, pode ser? Vamos lá, todos juntos? Examine-se. Como é que ficaria só as vozes femininas? Vamos ver como é que fica? Só vocês, mulheres. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Homens, vamos lá? Bom, você já percebeu desde a entrada, e quem acompanha as redes sociais da PIB sabe e sabia que hoje nós estaríamos celebrando com um tom mais do que especial em nossa celebração. Nós estaríamos tendo o privilégio e a alegria de participar da mesa do Senhor. E é sempre bom a gente pensar, refletir, entender o que significa este momento de celebrarmos a ceia do Senhor. Afinal de contas, nós temos aqui a mesa, o pão, o cálice e o entendimento bíblico de que essa mesa é a mesa do Senhor. Mesa é lugar de encontro, de relacionamentos, de revelação, de partilhar, é lugar de partilha. Nela nós partilhamos não somente comida, pão, alimento, mas também à mesa nós também partilhamos nossas histórias, partilhamos nossas alegrias, partilhamos também as nossas dores, e aquilo que nós somos acaba por ser revelado ou revelando-se na intimidade do estar à mesa, do participar da mesa. E quando Jesus, a gente vai verificar isso nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, quando Jesus se sentava à mesa com as pessoas, ele sentava à mesa não somente para partilhar alimento, pão, comida, mas também ele sentava à mesa para partilhar histórias, ele sentava à mesa para partilhar alegrias, dores, e ali, pessoas
que estavam à mesa com entendimento sobre si, saíam da mesa daquele encontro com Jesus, muitas vezes compreendendo a si mesmo de uma maneira diferente, porque em Jesus, a sua imagem interior, a imagem de si, a sua percepção, ela é ajustada em Jesus. E para a reflexão de hoje, eu gostaria de, juntamente com você, descobrir quem está à mesa. Esse é o tema da mensagem de hoje. Quem está à mesa? Descobrir quem sou eu estando à mesa. Quem sou eu nesse momento de partilha à mesa? Quais situações, questões minhas eu trago para estar à mesa do Senhor? O apóstolo Paulo, ele escreve em sua primeira carta aos crentes de Corinto, e ele escreve com alguns propósitos. Dentre esses propósitos, ele escreve para orientar a comunidade acerca desse momento tão importante à fé cristã, que é a celebração da ceia do Senhor. Entendimentos que foram perdidos ao longo do tempo, compreensões outras que foram surgindo e sufocando, estando acima da compreensão maior deixada por Jesus através da ceia. E o apóstolo Paulo, ele começa no verso 23, que a gente leu, dizendo assim: eu recebi do Senhor. A orientação sobre a ceia, eu recebi do Senhor. Não é algo em que eu aprendi liturgicamente na caminhada da estrutura religiosa cristã. Eu recebi do Senhor, e também eu vos ensino, eu vos ensinei. E aí ele começa a pontuar uma série de elementos importantes quando se propõe, como comunidade de fé, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, discípulos, discípulas de Jesus, nos propomos a participar da mesa do Senhor. E o problema não era a ceia em si, não havia problema em relação à ceia. O problema estava na maneira em que as pessoas estavam celebrando a ceia. A gente poderia dizer que o problema da ceia, quando Paulo escreve aos Coríntios, no texto que a gente leu, era um problema social, era um problema comunitário e era um problema também espiritual. As pessoas deveriam pensar sobre quem elas são, antes de pensar a respeito do significado que ela representa. Quem é você? Ou quem está, ou como está você à mesa do Senhor? A mesa do Senhor é uma mesa que a gente vai encontrar lá no texto de Marcos, no capítulo 2, dizendo que a mesa do Senhor é uma mesa em que tem pecador. Está à mesa do Senhor pecadores, pessoas que pecaram. A Bíblia nos conta uma experiência no capítulo 2 de Marcos, em que Jesus está chamando os seus discípulos, chamando para uma missão do discipulado. E ele se encontra na sua caminhada com um rapaz chamado Levi. Levi trabalhava cobrando impostos. Ele era judeu e ele estava cobrando impostos dos seus compatriotas, que também eram judeus. Logo, você percebe que ele era uma pessoa que os próprios compatriotas judeus não tinham nenhum tipo de admiração, pelo contrário, não gostavam dele de forma nenhuma. E os romanos, claro, os romanos também não eram amigos de Levi. Levi prestava um serviço ao império, ele era útil, ele era algo que era usado, que era usado pelo império para cobrar impostos. E Jesus
passando no trabalho de Levi, olha Levi, Mateus, e ele convida e chama: olha, eu tenho uma proposta para você. E o que Jesus vê, ninguém arriscaria ver, entender e compreender. Ninguém acreditava na mudança daquele jovem. E Jesus fez a proposta chamando para o discipulado. E aí Jesus foi para um jantar, para um encontro na casa de Levi, na casa de Mateus. E ele está sentado à mesa, e não está só Mateus, Levi, que é pecador, mas também ali estão outros amigos, que também são pecadores. E à mesa com Jesus, ali à mesa, quem é que está? Está um pecador e outros pecadores diante de Jesus, comendo com Jesus, participando à mesa com Jesus. E isso é escandaloso para a época, e ainda durante períodos da história se continuou também escandaloso para a igreja histórica cristã evangélica. Porque não é difícil, até nos dias de hoje, encontrar alguém com uma compreensão assim: a ceia do Senhor é para gente completamente santa, que não tem pecado, que vive uma vida de santidade, de piedade, uma pessoa penitente. E isso, inclusive, afastou pessoas de participar desse momento, e a própria estrutura eclesiástica, administrativa, igrejeira, legitimou esse discurso, dizendo assim: olha, você não é membro da igreja, você não é batizado, você não professa a fé cristã, então a mesa você não pode participar. Talvez tenhamos pessoas aqui que já participou de uma comunidade de fé, cujos diáconos passavam com a bandejinha e foi orientado para, quando chegar em você, puxar a bandeja para você não pegar o seu cálice da ceia do Senhor. Porque você fez alguma coisa, alguma situação que implicava em pecado. Pecado moral, ou pecado porque infligiu alguma regra administrativa da igreja local, ou porque você discutiu com alguém da liderança, ou alguma coisa assim, divergiu da visão pastoral da igreja, coisa desse tipo. Mas os evangelhos mostram diferente para a gente. Os evangelhos vão mostrar para a gente que nessa dinâmica de estar à mesa com as pessoas, Jesus, ele estava comendo com pecadores. Inclusive há um questionamento naquela época de algumas pessoas que perguntam: por que o seu mestre Jesus come com pecadores? Vocês estão entendendo o quanto isso é importante para compreendermos a fé cristã? Quem está à mesa? Gente que peca. Quem está à mesa? Pecadores. Quem está à mesa? Gente que se acha indigna. Quem está à mesa? Gente que parou e pensou: eita, que eu fiz tanta coisa errada essa semana que só meu Jesus para me perdoar. Semana que vem tem ceia, então essa semana tem que ser tudo na linha. Essa semana não pode pisar na bola, não pode discutir com o marido, não pode pisar no rabo do gato, não pode fazer nada, mas absolutamente nada fora, porque essa semana tem só a semana da ceia, porque essa semana vai ter ceia. E volta e meia te encontra alguém chorando na ceia, chorando porque se acha indigna, porque lhe contaram uma história dizendo para ela que a ceia é um lugar de gente privilegiada.
E de fato nós somos privilegiados, porque nós fomos amados e alcançados pela graça do Senhor. Mas não é desse tipo de privilégio que a gente ouve por aí, é assim, só pessoas santas. O Levi era pecador, e ele estava à mesa. O que aconteceu com o Levi à mesa? Os evangelhos vão mostrar para a gente. Ele foi um discípulo, seguidor de Jesus, escreveu coisas as quais nós lemos hoje, que nos ajuda a compreender a caminhada de Jesus no mundo e como ele se relacionou com as pessoas. Os ensinamentos foram registrados por Levi e Mateus, um pecador que as pessoas olhavam e falavam, ali não tem jeito, ali é um traíra, é um X9, ele rouba para ele, rouba do povo e ainda entrega para o poder dominante, para Roma, o império. Então quem está à mesa? Pecador. Pastor, o senhor falou comigo, porque eu sou pecador. Eu sou pecador. O senhor falou comigo. Então, aquele símbolozinho lá, ó, aquele bonequinho pode ser você. Quem está à mesa? Gente que peca, gente pecadora. Pecador está à mesa com Jesus. Agora, quem também está à mesa? Gente fracassada, gente que fracassou, gente que se frustrou na vida, gente que carrega um peso da frustração, da autocomiseração, do saudosismo, do ostracismo, gente que está dizendo assim, para mim não tem mais jeito, não dá, não tem igreja, não tem Deus, não tem religião, não tem ninguém mais que dê jeito na minha vida. Gente que entende que fracassou por completo e perdeu o apetite pela vida. Se a gente lê João no capítulo 21, lá no finalzinho, a gente vai encontrar Pedro se enxergando como um fracassado, porque você sabe que Pedro prometeu muita coisa e entregou quase nada, não foi? Ele disse, Senhor, pode contar comigo, para onde eu for eu vou, eu não vou te negar, eu sou aquele cara que vou estar contigo e eu não abro, vou estar ali. E não foi assim que aconteceu. Ele negou. Ele teve medo. E não só negou e teve medo, como ele abandonou toda a missão que ele vinha sendo ensinado com Jesus nos últimos 3 anos. E ele abandonou tudo. O capítulo 21 de João vai dizer que ele voltou a pescar, e ele estava pescando, ele voltou ao ofício primeiro, o ofício que ele tinha, a profissão que ele tinha. Quando Jesus o conheceu e o chamou, voltou para pescar, e chamou mais gente com ele, e estava lá pescando, dizendo assim, eu não sirvo para a missão, eu neguei Jesus, para mim acabou, aqui agora é só pescar mesmo, que é o que eu sei fazer, eu só presto para isso mesmo, só presto para pescar, é o que eu sei fazer, é cuidar de rede, é levar o barco, é puxar peixe, é vender peixe, é comercializar peixe, é o que eu sei fazer, é alguém que se entendia fracassado. Mas Jesus ressuscitou, e ressurreto ele foi ao encontro de Pedro, que se enxergava como alguém fracassado. E o mais lindo de tudo, o texto vai dizer, o capítulo 21 de João, é que Jesus prepara uma mesa à praia, e ele faz um churrasco de peixe, e aí ele convida Pedro e chama a turma toda, e manda trazer mais peixe. Significa que ele queria estar mais à mesa, e as memórias feridas de Pedro são curadas à mesa, e à mesa Jesus ouviu Pedro afirmar que ele estaria com Jesus e que ele não iria abrir mão, ele não ia largar de Jesus, não. E é linda a forma como o texto é estruturado do capítulo 21 de João, porque Jesus, ele quer arrancar a confissão de Pedro à mesa. Se você afirmou a mesa e você
fracassou é a mesa que você vai voltar à sua missão. E Jesus pergunta: ô Pedro, você me ama? À mesa, comendo peixe. Amo. Sabe aquela coisa que você responde e o outro percebe que não convenceu? E Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, ô Pedro, abre o olho, Pedro, olha para mim aqui, olho no olho. Você me ama, Pedro? Eu amo. A terceira vez ele pergunta: Pedro, você me ama? Aí ele é sincerão. Ele fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus fala para ele assim: apacenta as minhas ovelhas. Deixa negócio de pesca, de barco, de rede. Ele afirma a sua missão, a mesa do Senhor. Então, a mesa do Senhor, quem está à mesa? Gente que acha que fracassou, gente que acha que a vida não tem jeito, gente que acha que fez tanta coisa errada na vida e que não tem perdão para algumas coisas que foram feitas lá atrás. Gente que está achando que tropeçou demais, que errou demais e que não tem jeito. Esse tipo de gente deve estar e precisa estar, e está muitas vezes, à mesa do Senhor. E talvez você seja essa pessoa. Talvez a tua imagem esteja aqui. Quem está à mesa? Aquela pessoa que acha que fracassou, assim como Pedro. Mas à mesa, a sua missão é afirmada, reafirmada. As suas memórias e cicatrizes são curadas. E a missão é dada por Jesus. E a partir daí você já conhece a história. Pedro despontou como um grande líder da igreja. Quem está à mesa? Também está à mesa o religioso. O religioso, aquele que conhece de Bíblia, aquele que guarda todos os dogmas e preceitos religiosos. Quem está à mesa? Aquele que mede todo mundo por uma régua moral estabelecida por ele mesmo. Está errado, está certo, está errado, não pode, daquele jeito, falou assim, se vestiu assim, fez isso aqui, daquele jeito. O religioso é aquele que tem um discurso bonito, mas o seu coração é um coração duro, é um coração distante do verdadeiro encontro com Deus. E aí em Lucas, a gente vai encontrar o texto de Lucas, dizendo para a gente, no capítulo 7, 36 em diante, dizendo que esta pessoa religiosa precisa ser confrontada. Essa pessoa precisa ser confrontada. E o que o texto vai mostrar para a gente? Jesus vai para a casa de Simão. Simão é um fariseu. E está na casa de Simão. Até então, Simão está feliz da vida, todo pomposo. Era alguém de prestígio na cultura judaica, uma figura proeminente, socialmente falando, e está lá, recebeu Jesus na casa dele, banquete arrumado, tudo ajustado, tudo bonitinho, tudo funcionando bem. Daqui a pouco ele faz um comentário que revela o coração dele. Aparece uma mulher, o texto não identifica o nome dessa mulher. Essa mulher aparece com perfume, e aí caro também, e ela vai ungir os pés de Jesus, e aí ele faz aquele comentário de WhatsApp para a turma que está lá, para ninguém saber. Você nunca fez isso, não? Mandar uma mensagenzinha em algum lugar para ninguém saber o que está falando. Aí ele mandou mensagem assim, ó: se Jesus soubesse a reputação dessa mulher que está nos pés dele, lavando o pé dele, ele dava um chute nela. Está no texto isso. Está no texto. Aquela conversinha de lado revelou o coração dele. Aí Jesus, conhecendo o coração dele, que era um religioso, cheio de coisas, sabe? Aí Jesus conta uma parábola para que ele fosse confrontado com a religiosidade dele. E eu vou falar uma coisa: o que tem de gente participando, estando à mesa do Senhor, mas com um coração puramente religioso, uma devoção que é uma devoção do momento,
que é só do estereótipo, mas o coração está apodrecido, desejando mal, vigiando, olha ali, ó, pegou a ceia, ó, não pegou, deve estar errado, deve estar pecando, ó, chorou, deve estar cheio de pecado que está chorando. Quem convive há um certo tempo em comunidades evangélicas, religiosas, sabe o que eu estou dizendo. É o religioso que está ali com a aparência de pureza, de santidade, como o fariseu que era o Simão, mas o seu coração é julgador, ele exclui, ele não dialoga com o diferente, ele não tem esse amor pelo outro, pelo próximo. Ele está à mesa, mas ele é um religioso. Ele vai certinho, chega no horário, sai no horário, julga quem não chegou, julga quem faltou. Quando o pastor prega, ele olha assim, a mensagem foi boa, mas que pena que fulano não veio aqui para ouvir. O religioso é aquele que tenta medir todo mundo por uma régua moral, mas o coração dele está apodrecido. Jesus, certa feita, chamou um grupo religioso de sepulcro caiado, de ave de rapina, bonito por fora, aquele mausoléu, aquela coisa muito bem feita, do mármore ajeitado, mas quando você abre aquele negócio, lá dentro é outra realidade, tem coisa apodrecida lá dentro, cheira mal lá dentro, visualmente não é algo bom de se ver. Gente religiosa. E se você for atento, se você for atenta, lendo os evangelhos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas, o evangelho de João, o quarto evangelho, você vai perceber que os evangelhos são uma crítica ao poder dominante do império, mas também uma crítica ao poder institucional, religioso, que oprimia as pessoas, os preceitos, as leis, o peso era tão grande, e ao mesmo tempo não olhava para o ser humano, para a pessoa. Há uma fala na filosofia do Protágoras, muito conhecida, que diz que o homem é a medida de todas as coisas. A gente poderia parafrasear o Protágoras, dizer assim, que o amor é a medida de todas as coisas, porque é assim que Jesus Cristo age. Uma mulher pega em adultério, ele tinha toda a prerrogativa legal para dizer, vamos apedrejar essa mulher. Ele não olha a lei, ele não olha o estatuto, ele não olha a igreja, ele não olha a religião, ele não olha dogma, ele não olha a fala de ninguém, nem a cara de ninguém, nem líder. Não. Para ele é a mulher que importa. É uma vida que está diante dele. Será que estar ou estando à mesa, aqui não seria a sua imagem, o religioso, a religiosa? Quem está à mesa? O religioso, a religiosa. É aquela que cumpre um protocolo religioso. Eu gosto muito da celebração da ceia, narrada pelo Evangelho de João, porque ali ele não coloca a ceia como liturgia, diferente dos outros momentos. Ele coloca a ceia como, sobretudo, o aspecto missionário, sabe? O Jesus se tornando servo, lavando os pés dos seus discípulos e dizendo assim, assim como eu fiz isso com vocês, façam isso, lave os pés uns dos outros, e dizendo, ceia é esse lugar de serviço, esse lugar de envio, de missão, de cumprir a missão. Também quem é que está à mesa? O traidor. Você sabe que à mesa com Jesus estava Judas. Judas é conhecido como traidor. É aquele que precisa decidir. É possível estar perto de Jesus, a gente vai ver isso em Judas, sem entregar o coração a Jesus. É aquele que está à mesa com Jesus, caminhando com Jesus, ouvindo Jesus, mas o seu coração ainda não é um coração entregue, dedicado a Jesus. Existem outras coisas que atraem a sua vida ainda. É aquela pessoa que caminha com Jesus, mas de vez em quando fala assim, Senhor, dá um tempo aqui, tá? Eu volto, mas deixa eu experimentar esse negócio aqui, tá? E aí depois eu volto. É aquela pessoa que a sua natureza não foi mudada ainda pelo poder do Evangelho.
Ele caminha com Jesus, mas ele está com o olhar em outras coisas. Historiadores dizem que o Judas, ele possivelmente pertencia à classe dos zelotas, dos zelotes, que aguardavam o Messias, que iria destronar o Império Romano, iria assumir como um líder soberano. Talvez ele imaginou assim: eu quero status, eu quero poder, eu quero um cargo de assessor, eu quero, eu quero prestígio, eu quero nome, eu quero status. E foi caminhando com Jesus. Mas parece-me que os projetos de Judas, da mente de Judas, a expectativa de Judas, não se alinhavam aos projetos de Jesus, e parece que a gente vive com essa dinâmica dentro da gente, muitas vezes, precisando decidir, vive parcialmente, incorpora um caráter religioso, igrejeiro, professa uma fé do momento. A sua espiritualidade é uma espiritualidade epidérmica, ela acontece a partir de um elemento externo motivador, que vem à pele, mas que vai embora e passa. A sua espiritualidade é verticalizada de contemplação, só olha para cima, nunca olha para os lados, para o irmão, para o outro, para a pessoa. E volta e meia a sua mente está dividida. Não, eu sirvo a Deus, mas antes eu tenho que fazer isso aqui. Então eu faço só aquilo que me é conveniente. Representa um pouco do que seria o perfil do Judas, o traidor. Isso é uma traição. Por que é uma traição? Porque você levantou a sua mão e falou assim: eu aceito Jesus. Porque você se comprometeu com o evangelho de Jesus. Porque você aceitou a proposta do discipulado de Jesus. Mas aí, quando eu falo assim, você precisa caminhar com alguém. Está aqui João, vem cá João. Está aqui José e João. Vocês vão discipular um ao outro. Aí ele fala assim: não dá. Por que não dá? Porque dá muito trabalho. Aí eu falo assim: não, mas você precisa ajustar. Não tenho tempo. Mas você não falou que aceitou Jesus, discípulo de Jesus? Não, porque não me é conveniente. Ele é traidor. Essa pessoa está traindo, porque ela disse que iria caminhar com Jesus como Judas, mas quando não se alinhou aos seus projetos, aos seus desejos, então vem a traição, vem o trair, e volta e meia te encontra alguém assim, porque é inconcebível alguém que foi alcançado pela graça, salvo pelo Senhor Jesus Cristo, e no seu coração sentir desejos por coisas de uma natureza passada. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou louco por carne. Sabe aquela carne assando? O barulho, sente comigo aí. Ouve o barulho. Está ouvindo? O barulhinho. O cheiro, agora o cheiro. Hein? Agora imagine aquela... É isso aí mesmo. Virando assim, ó. Pois é isso aí. Você fica doido só de pensar. Tem gente que olhou até no relógio para ver se estava acabando para ir para casa. Deu vontade. Pois é. Uma nova natureza é que eu agora sou vegetariano. Então, quando eu olho a carne lá, eu não sinto mais nada. Sabe por quê? A minha natureza mudou. Agora é couve, legumes. Agora, quando eu vejo um brócolis, eu olho para ele e falo assim: nossa, que coisa maravilhosa. Que coisa espetacular. Porque a minha natureza mudou. Então eu passo, eu sinto o cheiro, eu vejo a carne virando, eu vejo aquele negócio, o pessoal me oferece: não, tudo bem, estou bem, não, obrigado. Porque a minha natureza mudou. Agora é inconcebível um servo, uma serva de Deus, discípulo de Jesus, estando na igreja, mas quando começou a tocar lá o negócio, eu estou aqui, mas eu estou doido para estar lá. A natureza não mudou.
Eu estou fazendo um negócio, mas a vontade de passar a perna no outro para ganhar mais não mudou. Para tirar vantagem no negócio, a natureza não mudou. Eu estou aqui, mas a minha língua está coçando com a vontade de contar o que eu vi, aumentar e dizer o que eu não vi ainda para o outro. A minha natureza não mudou. Eu não estou dizendo que isso acontece, a transformação da noite para o dia. Não é isso que eu estou falando. Mas são coisas que não me seduzem mais, porque a minha natureza mudou. Eu fui transformado pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Trair é isso, eu dizer para Deus que eu vou fazer uma coisa, Deus, estou contigo aí, ó, fechado. E depois eu largo ele lá e vou seguir a minha vida. Quem está à mesa? Está à mesa também o decepcionado. O decepcionado, vocês lembram dos discípulos voltando a caminho de Emaús, capítulo 24 de Lucas? Depois que eles viram muita coisa, e foi forte, a imagem do mestre que caminhou com eles, sendo crucificado, e toda aquela coisa no entorno disso, eles estão voltando frustrados. E Jesus se aproxima deles e pergunta: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? Aí ele fala assim: tu és peregrino em Israel e não sabe as coisas que diz respeito ao Cristo, varão, profeta, que foi dito que ele estaria entre nós, mas hoje se faz 3 dias e ele não ressuscitou ainda. Nem reconheceram Jesus. Quando chegou em Emaús, os discípulos falaram assim: ó, tu é peregrino aí, tu não tem onde ficar, tal, fica com a gente. Aí Jesus entra e parte o pão. Quando parte o pão, os seus olhos se abrem, diz o texto. Eles passam agora a enxergar quem? Enxergar Jesus, enxergar a missão. E olhe só, alguém que caminhou uma distância grande, não se importa de depois que Jesus se revela, voltar nos passos mais rápidos, eu imagino ainda, para contar aos outros que tinham visto Jesus. A disposição apareceu na hora para quem estava decepcionado. Então, quem é que está à mesa? Lucas 24 vai dizer que à mesa nós temos pessoas decepcionadas. Pessoas que fizeram um pedido para Deus e não chegou ainda. Gente que esperava uma resposta de Deus e veio outra. Gente que abraçou a fé, não perguntando: Senhor, o que eu faço para o teu reino? Mas perguntando: o que eu ganho? E até agora não ganhou aquilo que imaginava. Porque tentou barganhar com Deus e não funcionou muito bem. Jesus transforma a decepção em esperança. Será que essa imagem aí não é sua também? Não está à mesa gente decepcionada? Pastor, eu acho que Deus e Jesus não me olham mais. Eu acho até que Ele não me ouve mais. E eu penso que Ele esqueceu de mim. Porque eu estava cheio de expectativas sobre algo na minha vida e não foi como eu imaginei. E por que Ele me deixou criar tanta expectativa assim, e fazer tantas coisas, e planejar tantas coisas? Me deu o pirulito, na hora que eu estava chupando o pirulito, Ele puxou da minha boca, tirou. Como que pode isso? A ceia, a mesa do Senhor. Quem está à mesa? Gente que se decepcionou. Se decepcionou não só com Jesus, mas se decepcionou com a igreja que congregava, se decepcionou com a liderança, se decepcionou com gente, com líderes. Gente que está tentando voltar à comunidade de fé, mas ainda é um lugar que me traz memórias e me faz reviver situações as quais eu vivi lá atrás e que eu não quero viver novamente. Não deixe o trauma te dominar. Não permita isso. Vamos superar isso. Gente decepcionada é na mesa, e é à mesa de Jesus que precisa estar. Quem mais está à mesa? Também está à mesa o transformado. Gente transformada. Quem lembra a história de Zaqueu? Lucas capítulo 19.
Gente transformada, gente que foi transformada pelo poder da mensagem pregada pelo Evangelho de Jesus. Zaqueu, mais ou menos da minha altura, assim, do jeito. Gente passando, Jesus passando, ele queria ver, subiu numa árvore, e ele achou que lá ninguém ia observá-lo. E Jesus olhou para ele e chamou pelo nome, e falou: Zaqueu, eu vou para a tua casa, Zaqueu. Cadê aquela picanha? Está lá? Está lá ainda? Pois é, vou para a tua casa e a gente vai comer junto aquela picanha. Vamos sim. Ou aquele pacote de brócolis está lá? Vamos para a tua casa que a gente vai fazer um negócio bom com ele. A gente vai comer. E lá, na conversa, iniciativa dele, ele falou: Senhor, quem eu causei mal, defraudei, roubei, eu vou devolver, e devolver com juros e correção monetária. Eu vou devolver muito mais do que eu tirei. É a fala de alguém que está à mesa do Senhor e tem a vida transformada pela mensagem do Evangelho. Então, à mesa do Senhor também tem gente transformada, tem gente comprometida com Jesus, tem gente que afirma à mesa a sua fé e diz: Senhor, se eu pequei, se eu errei, se eu fiz, eu vou mudar, e eu vou ser uma pessoa muito melhor. Eu vou me dedicar mais, eu vou entregar a minha vida, eu vou parar de dar desculpas para o Senhor, eu vou me envolver mais, porque estando à mesa, diante de Jesus e com Jesus, eu vou reafirmar a minha caminhada com Ele com mais força e vigor. Também, à mesa do Senhor, nós temos, quem está à mesa do Senhor? O adorador, que precisa expressar a sua gratidão, que entende e valoriza esse momento e sabe que não é liturgia apenas, não é protocolo religioso, não é ajuntamento solene, é lembrar que Jesus se entregou, morreu por nós, nos trouxe vida e vida eterna, e a partir daí nós passamos a viver uma vida com propósito, além de nós mesmos, cumprindo aquilo que Jesus Cristo determinou para cada um de nós. E aí nós temos lá no Evangelho de João, no capítulo 12, Maria. Ela vai até Jesus e ela se expressa em gratidão. E ela derrama, joga, sem pensar em valor, quantidade, ela só derrama tudo que ela tem de mais precioso nos pés de Jesus. E toda a casa é tomada, é cheia daquele aroma, daquele perfume gostoso, na presença do Senhor. Quem está à mesa do Senhor? O pecador, o fracassado, o traidor, o decepcionado, o transformado e o adorador. Quem é você à mesa do Senhor?